Salve jovens, eu sou o professor Gabriel e voltamos mais uma vez aqui para uma aula de transmissão de calor aplicada. Então nessa aula eu queria discutir um pouquinho com vocês um exercício sobre feixe de tubos, porque eu acredito que possa ter ficado alguma dúvidas com relação somente àquela aula teórica. E uma vez que eu fiz a verificação das atividades que foram realizadas até agora, então me senti na obrigação de gravar uma aula adicional para ajudá-los com a solução de um problema. Esse exercício que está sendo projetado aqui, ele foi um exercício de uma prova mais antiga e ele difere um pouco dos exercícios das listas que estão divulgadas para vocês. Então eu queria resolver esse exercício. Todavia, a ideia por trás desse exercício, como é que eu faço para determinar o coeficiente de troca de calor por convecção de um problema que eu tenho um banco de tubos, tá legal? Então, pausem e se você já estudou e fez a lista toda, sugiro, deixa essa imagem pausada, resolve todo o exercício e depois libera para conferir a resposta no final. Se por acaso você não fez a lista, não terminou a lista ainda e está com muitas dúvidas, assiste a aula e faça a lista. Então, vou deixar esse vídeo pausado por uns 3 segundos, você pausa aí, faz a sua leitura e a gente continua na sequência. Muito bem, a partir do momento em que você faz uma leitura nesse enunciado, a primeira coisa que você observa é a geometria do feixe de tubos que ele está te indicando. Então, quando eu olho para essa geometria apresentada, eu tenho absoluta certeza que a gente está tratando de um arranjo que é um arranjo alternado. E cuidado, hein? O número de tubos que está na figura é o tamanho do trocador de calor que ele te indicou. Toda vez que nós temos um problema que envolve um feixe de tubos em arranjo alternado, a gente tem que testar para verificar onde acontece a velocidade máxima do feixe. Se ela vai acontecer efetivamente na diagonal ou se ela vai acontecer na condição transversal. Então, observando a figura que ele me deu, então nós temos duas opções nesse arranjo. A primeira é entre os tubos na condição de transversal, seria basicamente essa região aqui, que é uma seção que usualmente eu gostaria de chamá-la de 1, e ou então nessa medida que é a condição diagonal, seria basicamente esse ponto que eu supostamente chamarei de 2, né? Então, quem me proporcionar a menor aresta é o local onde eu vou ter a minha maior velocidade. Primeira coisa, antes de mais nada, para resolver esse problema, é obrigatório determinar o coeficiente médio de transferência de calor por convecção. E é por conta disso que eu já estou correndo nesse sentido. Tá bom? Então eu vou fazer algumas verificações. A primeira condição é essa medida aqui, ó, entre tubos. Nota, a distância entre dois tubos aqui, perpendicular à direção do escoamento, observa que a direção do escoamento pelo enunciado, ele está me indicando que é de 0 para 1, né? É esse o sentido do movimento do fluido. Então logo eu sei a direção, então logo essa daqui vai ser a medida transversal, então logo na sequência eu vou ter a longitudinal. Então eu vou fazer o cálculo de quanto vai ser essa perímetrozinho 1 que está indicado na figura plana aqui. Então esse perímetro ele vai ser calculado, vou chamar ele de perímetro 1, e ele será calculado como sendo ST menos o diâmetro do tubo sobre 2. Isso aqui vai dar 1,5 milímetros. Na condição da diagonal, eu vou calcular essa hipotenusa aqui. Essa hipotenusa completa, ela é o nosso SL'. Não sei se vocês se lembram. Então eu vou calcular esse SL'. SL', ele será igual, utilizando 4 algarismos significativos, 6,021 milímetros. Perfeito. Como é que eu vou fazer para calcular essa distância que é o meu perímetro 2? Ora, um raio para dentro, um raio para cima, 2 raios, um diâmetro, SL' menos o diâmetro vai me dar efetivamente quanto vale esse perímetro 2. Então, calculando esse perímetro 2, o menor entre esses dois perímetros vai me dizer aonde acontece a máxima velocidade. Observando os valores numéricos que nós temos, fica um tanto quanto óbvio que a máxima velocidade média vai acontecer no nosso perímetro 2. Então as máximas estão acontecendo na diagonal, não na transversal. Então essa daqui é a minha medida onde acontece a minha velocidade máxima. Sendo assim, eu sei uma expressão matemática para calcular essa velocidade máxima, que ela é dada pela expressão substituindo por valores numéricos Então, logo, eu sei que a velocidade
é máxima na coordenada diagonal, ou entre tubos na diagonal, e também sei que o valor é aproximadamente 0,5 metros por segundo. Nessa condição, agora eu vou calcular o nosso número de Reynolds baseado em diâmetro e com a máxima velocidade média nesse feixe de tubos. Então vai ficar dessa forma. Nesse exato momento, quando eu colhi o valor da viscosidade 4 vezes 10 a menos 6, alguém pode estar se perguntando, professor, qual é a temperatura que eu pego as propriedades termodinâmicas? É simples. Nesse problema, eu não tenho muita alternativa, porque ele me deu um fluido especial com uma tabela de propriedades especiais. Toda vez que você tem dúvida em qual valor de temperatura você usa, você tem que consultar o conjunto de correlações que você está usando e ele vai te indicar. No caso aqui, seria um problema para essa questão. Por quê? No formulário que eu tenho para vocês, que é oriundo de um artigo científico, essa expressão que eu estou disponibilizando para vocês aqui, eu tenho que usar temperatura ou propriedades a TB médio. O que é o TB médio? É uma média simples entre a entrada e a saída do fluido. Então, esse TB médio que está indicado aqui, ele será TB1 mais TB2 sobre 2. Né? Seria entrada mais saída do fluido sobre 2, uma média aritmética simples. Agora, se a gente tivesse uma tabela real de propriedades, isso seria um grande problema. Por quê? Porque você justamente não tem a temperatura de entrada para achar esse TB médio. Então, a minha sugestão é sempre a mesma. Sempre que falta ou a de entrada ou a de saída, você efetivamente escolhe uma das que você tem. Por exemplo, nesse problema eu escolheria a de saída, a temperatura do fluido, pego todas as propriedades, calculo uma vez o problema, vou achar uma nova temperatura de saída e isso vai entrar num loop de vários e vários recálculos até um momento que essa temperatura desconhecida, que você não sabe, ela vai virar constante no seu problema. Então nota, eventualmente existem problemas que eu tenho que iterar na condição. Esse aqui seria um exemplo claro, mas ele não me deu muita alternativa, então aqui eu já tenho as temperaturas médias, né? As propriedades calculadas com a temperatura média de escoamento. Então isso ajudou um pouco no processo. Tá legal? Então vamos voltar aqui para o problema. Sei o número de Reynolds. Em função de conhecer o arranjo e o Reynolds, eu já sei quanto vale as constantes do meu modelo matemático. Então aqui, ó, a correlação experimental que a gente vai usar é essa. E para determinar quanto vale C e M dessa expressão, eu preciso única e exclusivamente conhecer Reynolds. No caso, nosso Reynolds está da ordem de 600. Com o Reynolds da ordem de 600, o intervalo de Reynolds que é utilizado para essa linha é maior do que 500 e menor do que 1000. Maior que 500 e menor do que 1000, 600 está compreendido, então logo eu sei quanto vale meu C e meu M. Cuidado, hein, ó, tô pegando nessa tabela. Por que nessa tabela? Porque o nosso arranjo, olhando a figura, é um arranjo alternado. Não me vai usar a correlação do arranjo alinhado, porque efetivamente não é a disposição dos tubos que eu tenho nesse problema físico não é essa. Então, reescrevendo a expressão do Nusselt, substituindo por valores numéricos e, enfim, calculando o meu coeficiente médio de transferência de calor por convecção, nota que nós temos esse PRS na expressão da correlação empírica. O que é esse PRS? É o número de Prandtl para o fluido calculado com a temperatura igual à temperatura da superfície. Então, eu preciso do número de Prandtl com TS. TS é 60 graus Celsius e, como foi misericordioso quem escreveu esse problema, ele já me deu aqui, ó, o número de Prandtl calculado com a temperatura de 60 graus Celsius valendo 2. Né? Então, voltando aqui, se você fizer essa conta, o resultado do seu coeficiente de troca de calor por convecção, ele vai dar 2.409 aproximadamente watt por metro quadrado Kelvin. Só que toma muito cuidado. Por que eu tenho que tomar muito cuidado com isso? Por uma única coisa. Tudo que vocês calcularam usando essa correlação indicada em amarelo, ela só pode ser usada para um número de fileiras transversais superior a 10. Então isso aqui só é válido se a gente tiver mais do que 10 fileiras transversais. Qual o problema? Se eu voltar no desenho e ele me disse claramente no enunciado da questão que é para eu usar
o número de tubos que está indicado no desenho, se eu observar esse desenho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fileiras transversais. Então o H que você achou, ele seria 2.409 mais ou menos, se eu estivesse trabalhando com 10 fileiras. Nós estamos trabalhando com 5 fileiras, portanto eu preciso corrigir. Então eu vou ter o meu coeficiente médio de transferência de calor corrigido. Da onde vai vir essa correção? De uma tabela. Então se eu vier aqui para o nosso arranjo, que é um arranjo alternado, numa condição onde nós estamos com 5 fileiras transversais, para o seu arranjo alternado, o fator de correção será 0,92. Então é 10 fileiras vezes 0,92. Voltando para fazer esse cálculo, meu H corrigido será... Perfeito, determinei o meu coeficiente de troca de calor por convecção. Daqui para frente o problema é transcal, é um balanço de energia. Então a energia que esse fluido ganhou ao passar por essas 5 fileiras transversais, ela está sendo transferida por convecção pela lateral dos tubos. Então eu tenho um pequeno balanço de energia. Existe um algebrismo matemático, que não tem nada além de álgebra no processo, que faz com que eu saia de uma ciranda de ter a variável dentro do Ln e fora do Ln. Então eu vou fazer o balanço de energia indicando como ele deveria ser feito e a gente volta discutindo o que vai acontecer do ponto de vista matemático. Então fazendo esse balanço de energia, a energia que o fluido ganhou no processo será calculada da seguinte forma: vazão em massa vezes o Cp vezes a variação de temperaturas no fluido. Como ele ganhou essa quantidade de energia? Pela lateral dos tubos. Eu vou calcular como sendo H médio corrigido vezes a área lateral de todos os tubos vezes a diferença média logarítmica. Alguém fala, por que ΔTml? Simples. Volta lá e assiste a aula teórica que você vai ver. Legal? Então, voltando para cá, quando você tenta calcular usando ou sair substituindo por números, se você tiver um pouquinho de calma, você vai descobrir que tem a variável dentro e fora do Ln. Então, vamos só destrinchar as coisas na sua forma literal e aí depois a gente substitui por número. Se eu construir o gráfico da variação de temperaturas em função da coordenada ou do número de fileiras transversais, o que nós vamos visualizar será esse gráfico. O fluido entra nesse trocador de calor com uma temperatura TB1, ele vai aquecendo e se aproximando da temperatura de superfície da parede dos tubos. Então, há uma curva exponencial de aproximação, deixando esse elemento numa temperatura TB2, que seria de saída. Então, quando eu olho para essa distribuição, do lado de cá, desse eixo, essa será meu ΔTA e no outro eixo, seu ΔTB. Se eu substituir na expressão do balanço de energia, isso vai ficar da seguinte forma. Nota que o ΔT aqui é entre entrada e saída, ou melhor, como eu estou fazendo em módulo, a temperatura de saída é maior que a de entrada. Nosso ΔTA ele é calculado como TS menos TB1. Nosso ΔTB é calculado como TS menos TB2. Se você observa a equação do jeito que ela está posta aí, eu olho para isso com um certo desconforto. Por quê? Eu noto que a minha incógnita, que é a variável TB1, ora ela está fora do Ln e ora ela está dentro do Ln. E o que me remeteria a um processo que eu teria uma expressão do tipo implícita. E uma das formas de resolver expressões implícitas requer processos de iteração. Mas do ponto de vista matemático, olhe um pouquinho melhor para essa expressão na parte superior onde tem o Ln aqui. Por quê? Quando eu olho para esse parênteses e eu faço a distributiva, uma vez que a temperatura da superfície é constante, o resultado prático desse parênteses é que, então, no momento em que eu faço a distributiva, eu observo que esse parênteses dá TB2 menos TB1. Resultado prático, dá para simplificar esse parênteses todo aqui com o que está aqui. E aí a sua variável fica só dentro do Ln. E aí eu posso usar a condição de exponencial para me livrar desse Ln e efetivamente calcular a temperatura de entrada desse fluido. Vamos fazer isso então substituindo por números, tá ok?
resta, para terminar essa questão, conseguir calcular a vazão em massa. Voltando para o arranjo que ele indicou, vou ser bem honesto com vocês, é muito pouco provável que essas distâncias do final do tubo até a parede sejam muito diferentes dos canais que a gente forma na garganta. Porque se isso acontecesse, a maior quantidade de fluido migraria por esses canais e uma menor pelo feixe. Como eu quero ter uma vazão mais ou menos homogênea dentro do feixe de tubos, é muito claro imaginar que a distância entre o último tubo e a carcaça do seu trocador de calor seja mais ou menos igual a metade do passo transversal. Então, se eu cotar isso aqui para vocês, observando que eu preciso da área de passagem do fluido em toda a carcaça, a altura dessa carcaça será meio ST de cima com meio ST de baixo, um ST inteiro, mais 2 passos transversais, de modo que eu tenho 3 passos transversais de altura. A profundidade é a profundidade dos tubos, que ele me disse no enunciado que essa espessura, profundidade, ela vale 100 milímetros. Então vamos calcular essa vazão em massa. Nota que eu estou chamando de AF aqui, para a gente se destacar da condição dessa área. Essa área é a área lateral de todos os tubos por onde eu estou tendo a transferência de calor. Essa área F é a área perpendicular aos vetores de velocidade por onde o fluido está atravessando a carcaça desse nosso trocador de calor. Pelo amor de Deus, essas áreas são completamente diferentes, tá legal? Calculando então, não existe mais nenhuma variável que eu não conheça, à exceção da temperatura de entrada do fluido. De modo que eu vou substituir na expressão e fazer os cálculos necessários. Dessa forma, essa área que está representada antes de substituir lá, para deixar bem claro, ela corresponde com a área lateral de todos os tubos. Então, se eu estou estudando um único tubo, a área será π diâmetro L. Só que no caso, se eu voltar lá para o arranjo, nós temos 3 fileiras com 3 tubos e 2 fileiras com 2 tubos. Resultado prático é que a gente está trabalhando com 13 tubos no total. Então, a tua área lateral total tem que ser multiplicada por 13. E é essa área que eu vou substituir lá no balanço de energia que a gente já tinha calculado. De modo que essa temperatura de entrada está dando 38 graus Celsius. O que significa? Qual foi a pergunta que ele fez para você no enunciado? Então tem que tomar um pouco de cuidado com como você indica a sua resposta. Por quê? Ele quer saber qual é a temperatura máxima de entrada desse fluido especial para que a temperatura de saída dele não exceda 40 graus Celsius. Então, se aqui na entrada eu colocar um valor de temperatura na entrada maior do que 38 graus Celsius, ele vai sair aqui com uma temperatura maior do que 40 graus Celsius, tá ok? Então, para que esse processo não aconteça, qualquer valor de temperatura menor do que 38 graus Celsius satisfaz a condição de não exceder 40 graus Celsius na saída, tá legal? Tem um monte de segredinhos aqui, um monte de besteiras, né? Nada muito complicado, como por exemplo o tamanho da carcaça, a comparação das arestas que me resultam na máxima velocidade e também não esquecer de fazer a correção. Além de mais o que? Esse segredinho, na verdade não é um segredo, é só um pouco de álgebra para você se livrar da variável estar dentro ou fora do LN. Mas de qualquer forma, se tivesse uma boa calculadora ou um pouco de boa vontade, você também conseguiria fazer. Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado pela paciência. That's all, folks. Jovens, me perdoem aí pelos erros na condição de resolução do exercício. Eu cometi um equívoco no cálculo da velocidade lá no início da questão, mas como a ideia do problema ou da solução não mudava, eu mantive o vídeo e fiz as correções no próprio vídeo. Desculpem, tá? Isso não vai mais acontecer, mas eu não gostaria de perder esse vídeo. Fiquem com Deus.